Quais os 5 erros que toda pessoa que começa a investir comete? Erro número 1, ela não tem uma escalação padrão. Como assim, Gilvan? Ela começou a investir, e aí no meio disso ela recebe assim, olha, esse mês veio outras dicas, então eu vou mudar. E aí, como se fosse repetir a escalação, ela tem ali teses, produtos, fundos imobiliários, ETFs. Então ela lê o jornal esse mês e ela vem assim, ó, esse mês foi esse. Então, mês que vem, o jornal, o relatório, a sua percepção trouxe outra ideia. Então, percebe que nesses 3 momentos ela tem 3 escalações diferentes e ela não tem a mesma. E aí, outro dia, uma pessoa me convidou aqui para fazer uma visualização da carteira dela. Aqui na nossa comunidade Rejure, a gente tem um processo de acompanhar os investidores, de saber como é que eles funcionam, de olhar suas carteiras, né, de criar os portfólios, de ter esse apoio. E ela mostrou a carteira dela com 82 ativos. É isso mesmo, ela tinha 82 ativos, que ela ia comprando. Então, cada mês ela comprava uma coisa diferente e tal. E ela não entendia muito, e no final ela tinha muita perda, porque era difícil você gerenciar 82 ativos, né? Então a gente chegou e falou assim, ó, esse modelo aqui não funciona, vamos vir para um modelo mais enxuto, de entender, de reduzir o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, para você que está aí, o erro número 1 é não ter uma escalação padrão, né? Erro 2, né? Esse erro 2, ele tem uma questão importante que é o quê? É você fazer uma única vez, demorar 6 meses e não fazer o processo de investir. Então, normalmente, você tem que criar uma disciplina. Aqui a gente criou na comunidade Rejude uma questão importante que é data da compra programada. Você determina uma data e você vai receber um e-mail, vai receber um alerta falando, ó, hoje é o dia que você determinou para você fazer a sua aquisição. Por quê? Porque às vezes as pessoas precisam de um personal, de alguém que pegue na mão para ajudá-lo. E um dos nossos papéis aqui é criar a questão mais importante, que é o erro 3, que eu já falo para vocês, mas erro 2, gravou? Você tem que ter um processo de repetir todo mês. Para isso a gente tem a compra programada, que é um modelo que ajuda você a saber o dia, a se preparar. Isso é muito importante, né? Erro 3. Erro 3 é mentalidade de achar que você não pode investir com muito. Na última semana eu mostrei que com R$100, apenas R$100, a quebra da mentalidade pode acontecer. Até com R$50 a quebra da mentalidade pode acontecer. Mas, Gilvan, por que você está falando sobre isso? Porque é difícil te pegar de uma cultura de fazer renda fixa, CDB, LCI, LCA, poupança, e te falar que agora você vai investir em fundos imobiliários, em empresas que pagam dividendos. É muito difícil você fazer essa transição, porque é uma transição do inconsciente. Então, se você está inconsciente, eu não consigo te ajudar. Então, você precisa ter um processo de conscientização. E essa conscientização vem com pequenos valores, que é você entender que você pode investir com pequenos valores para você pegar o ritmo, né? Olhando o mundo das startups, que eu adoro falar aqui, mínimo viável do produto. Você tem que começar com o mínimo viável do produto. Então, comece com a sua quebra de mentalidade de achar não é possível investir com pouco, porque o que nós precisamos é que você entenda a mecânica da coisa. Então, a mecânica da coisa. Por isso que a gente se treina toda segunda-feira, meio-dia, a gente tem aqui um encontro com os nossos membros mostrando como é possível, o que ele faz, como é que ele constrói esse raciocínio, como é que ele divide. E não se esqueça que um dos erros mais comuns de quem começa a investir é concentrar todos os ovos na mesma cesta. Então, você tem que ter essa diversificação, não pode cometer essa ideia de não ter uma escalação padrão, mas sim você tem que ter um jeito que possa ser repetido de maneira replicável o tempo todo. Então, são erros 3. Erro 4, tá? O erro 4 é muito importante. O erro 5 vai liberar ainda uma questão ainda mais importante, mas o erro 4 isso está no livro que eu li, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é não se pagar primeiro. Por que não se pagar primeiro é um problema? Porque muitas pessoas, quando começam a investir, não tem ali um plano. Eles falam muito sobre isso, né? Plano. Por quê? Porque ela não tem ali um modelo de repetição que ela possa fazer. Então, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala o quê? Você tem que tirar de 5% a 10% para você, você tirou isso para você, separou esse valor. Se você quer quebrar a quebra de mentalidade, eu sempre falo, você tem que olhar um valor que não vai te fazer falta nos próximos meses, né? Quando eu olho para o mercado de ações,
é um cenário de longo prazo. Se eu vou fazer com renda fixa, também. Ou seja, mas eu tenho que ter um valor que ele não vai me fazer falta para aprender. Você tem que aprender. Isso está no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, esse é um livro muito, muito, muito bom. Tá? Então, prestou atenção nos passos que você precisa realizar, né? Então, o passo 4 aqui é a questão de você começar a ter essa ideia de que você pode estar investindo com pouco para quebrar essa questão de mentalidade. Combinado? E nosso último plano aqui, que é um plano que conversa o tempo todo, que é o erro mais comum de quem começa, é de que não tem um plano. Porque ela chega ali e fala, não, agora eu vou fazer isso. E aí ela comete o erro 2, que não é repetir, ela comete o erro 1, que é não ter uma escalação. E aí isso eu ouvi muito da literatura do Warren Buffett, que ele fala, né? Quando você começa a investir, você tem que ter 5 grandes ideias que você leia e entenda muito sobre o que elas fazem, né? Por quê? Porque essas ideias vão te ajudar a ter uma visão clara. Então, se você ficar tentando inventar muito, isso que até quem diz é o meu mentor, Tom, ele fala, você tem que fazer uma coisa muito bem feita. Ele até falou, o Flávio Augusto fala isso, né? O Flávio Augusto fala, ó, você tem que fazer uma coisa muito bem feita. Então, você tem que ter ali um modelo replicável, um jeito de fazer isso. Isso é um ponto importante. E é isso que a gente tem muito da comunidade Rejude, né? De você construir esse plano, de você fazendo isso todos os dias, todos os momentos, repetindo, até você encontrar a perfeição. Então, esses são os 5 grandes erros que as pessoas cometem quando vão investir, que a gente quer te ajudar a não cometer esses erros participando, sendo membro da comunidade Rejude. Ela vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você tem durante 7 dias aceito toda a nossa trilha educacional, você ganha uma ação até R$10 todos os meses, você tem masterclass, você tem explicadores na segunda-feira, você tem acesso a um conteúdo atualizado, papo com analistas, você também tem as imersões do Rejude Pass que você pode assistir online, todos os meses tem o nosso aqui, o plano e as imersões presenciais, né? Então, tudo isso você vai estar acessando sendo membro da comunidade Rejude, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. E aí, você quer complementar com mais algum erro que as pessoas cometem quando começam a investir? Porque eu separei esses que são os 5 principais. Mas se você tiver algum, por favor, comente, compartilhe, nos convide para estar cada vez mais próximo da sua família, dos seus amigos. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.